Nelson Pereira Júnior. Vulgo Tigrinho. Por que Tigrinho, Real? Onde é que vem esse Tigrinho aí? Apelido da Elis. Ah, Elis? Eu trabalhava na empresa Tigre. E ela passando um dia de carro com as amigas, daí, ó, o meu Tigrinho tá aí na Tigre, mas de zoeira. E aí ficou, e aí todo mundo agora só me conhece por Tigrinho. E aí ficou legal, o Tigrinho é carinhoso. Ficou, o pessoal acha engraçado e pegou. Pegou mais de 10 anos, já... Tá dentro, aí não passa mais, aí fica. Usa campeão. Muito bem, vamos bater um papo legal com o Tigrinho. Nelson. Nelson do que, Nelson? Nelson Pereira Júnior, mas nos últimos 10 anos é o Tigrinho. Tigrinho. Ele estava falando que quem deu esse apelido para ele foi a digníssima esposa. Digníssima. Quem é a tua esposa mesmo? A Elis. A Elis. Quem que não conhece a Elis? Quem que não conhece a Elis? A Elis do Jardim das Delícias, que é onde nós estamos batendo papo aqui com o Tigrinho, com o Nelson. E o Nelson, que era um corredor lento e agora é um corredor rápido. Então nós vamos falar de corrida, vamos falar de vida, vamos falar de comida, falar um pouquinho de cada coisa. Você quer começar por onde? Pela comida, pela vida ou pela corrida? Pela vida, né? É? Vamos começar pelo mais importante, que o resto vem. Então vai, vamos começar pela vida. Quem é o Nelson? O Nelson nasceu onde? Nasci aqui em Joinville mesmo, Rui. Joinvilense da Gema. Joinvilense daqui, da terrinha. Da onde? Que bairro? Cara, nasci na Zona Sul, fui criado sempre ali na divisa do Itaú com o Floresta, bem naquele meio ali. Legal. Pertinho do centro, acabei rodando por toda a cidade. Família grande? 3 irmãos no total, legal. Muitos primos, graças a Deus. Deus. Filho de quem? Filho do Nelson. Nelson também? Nelson também, sou Júnior. Então a vida toda eu fui entre Nelson e Júnior e na última década é o Tigrinho. E a mãe, quem era? A dona Leonir. Leonir? Leonir. Boa. E eles corriam? Praticavam algum esporte? Não. O esporte, assim, eu desde cedo fui uma criança criada na rua mesmo, assim, aquela coisa de infância raiz, assim. Coisa bem boa. Rua curtinha, toda a vida cheia de molecada, futebol, taco, assim. Cara, isso é uma infância envolvido, deliciosa. E na escola eu fazia muito futebol, assim, muito futebol, e comecei a correr na escola. Fazia aquelas provas de 800 metros, assim, do colégio. Aí o professor... E tu era rápido, imagino. Isso, daí o professor, que era meu professor de educação física, que cada ano tinha um lá, estava no Elias ali. Uhum. E aí tinha o professor, o Chico, que era um cara do atletismo, e aí acabou me chamando, eu fiz Olha aí, treinava influência lá do... daí eram provas de 800 metros, assim, mas treinava na Tigre, aquelas que ficava puxando... arrastando peso, fazia uns treinos de atletismo mesmo. Bacana. Mas daí eu não dei andamento, assim, foi bem curto, assim, naquele período de escola. Aí só o futebol depois, que eu acho que ficou mais, assim, e aí depois eu fui largando e não pratiquei mais. Seguiu os estudos. Segui os estudos e não voltou mais para corrida. Infelizmente, fiquei um tempo muito longo fora do esporte, assim. Quanto tempo? Olha... Eu saí esse tempo, aí com uns 15 anos mais ou menos, eu fui pro lado da musculação. Opa. Até uns 18. E aí eu fiquei dessa janela aí dos 18. Tem uma fase que a gente de autoafirmação, né? Que o menino quer ficar forte e tal. Aí, durante a faculdade ali, que eu entrei na faculdade uns 20 anos, eu nadava de vez em quando, entre o intervalo eu fazia engenharia, então eu ficava muito tempo na faculdade. Entre uma aula e outra eu sempre acabava nadando. Aqui em Joinville? Isso, na UDESC. Uhum. E aí fui, e depois a gente acaba entrando assim numa fase que dá muita ênfase ao profissional, a se desenvolver, a carreira, e não entende a importância que o esporte, uma alimentação, um cuidado,
iria impulsionar de forma muito mais rápida, com muito mais energia, mas a gente tem aquela... Você vê isso assim hoje, naquele tempo a gente não tem percebia, aquela né? ilusão assim de que eu estou perdendo tempo se eu não estiver. A ilusão do perder tempo, né? Isso foi e nesse processo de não perder tempo, por uma janela curta, a gente realmente, se tu acaba ganhando um gás, conseguindo trabalhar. Então eu estava numa fase ali que eu comecei a colher os frutos de todo um período de UDESC ali, que é uma coisa bem difícil, assim, bem... Muito estudo, né? Tudo mais. E aí ainda mais engenharia, né? Cheio dos cálculos, cheio das coisas. e aí tu se foca naquilo, mas não consegue e deixa tudo de lado. E eu paguei um preço altíssimo por isso, assim, na vida. Muito, muito alto. Tipo? Eu fiquei doente. Louco. Eu fiquei doente. E Por que você ficou doente? Assim, ó, então, eu, na verdade, desse período ali de estudar, porque assim, eu reprovei, não lembro se foi 4 ou 5 vezes no vestibular, mas de preguiçoso, não era assim, falta de capacidade. Tá. Eu achava que eu ia conseguir coisas importantes pelo fato de eu ter uma facilidade com o estudo. Eu achava que, entre aspas, né, o talento resolve. E o talento não resolve. O talento resolve até a gente encontrar alguém que treinou mais. Né? Isso seja em qualquer área. Ou estudou mais, ou fez algo mais. Enfim, alguém que sentou a bunda e fez, independente do talento que tem, ele vai passar. É só uma questão de tempo para ele passar na frente do talentoso. E foi o que, ainda mais o vestibular numa faculdade pública, né? Ele tem essa questão do preparo. Concorrência é muito grande, né? E aí eu comecei 2 processos. Um processo negativo, vamos chamar assim, do longo prazo, e um processo positivo. O processo positivo que eu vejo dessa época, que chega até hoje, é você assumir a verdade do que precisa ser feito. Então, em algum momento que tu não está conseguindo o que tu quer, seja em qualquer área, que tu não está evoluindo, tu precisa ter essa honestidade de falar, e aí, cara, o que eu realmente estou deixando escapar? E eu vi que naquele momento lá o que eu queria, que era entrar para uma faculdade pública, até porque eu não tinha condições de pagar uma faculdade, né, privada, assim, tal. Não sei nem quanto está hoje, mas naquela época já era muito caro. Sim. Uma faculdade que eu queria fazer. Continua caro, com certeza, né? E aí eu vi que, tem aqui em Joinville, não vou precisar sair para estudar. E eu lembro que, aí comecei esse processo de aceitar que eu não estava passando porque eu era um vadio no quesito estudo, né? Tá. Eu confiava muito na minha capacidade de lidar e estudar muito pouco. Então, eu no colégio eu estudava muito pouco, ganhava notas muito altas, então eu me acomodava nesse, entre aspas, nesse talento, né? Você se achou, aquela história, né? A gente acha que aí, cara, fiz 1, fiz 2, fiz 3, fui fazendo e eu não passava nem para... Né, não sei os outros vestibulares, mas o UDESC fazia uma prova geralzona, aquela de múltipla escolha. Aí os 150 melhor colocado iam para uma segunda prova, que daí era discursiva, né? Tá. Algumas questões discursivas e tal. E eu nem para a segunda não ia, de tão... E aí eu fiz a escolha. Aí quando eu estava assim, eu estava trabalhando na época, e um cara falou assim, cara, mas também, né, tu tá querendo algo que é só para poucos, né, não é para ti isso aí. Porra, aquilo foi assim, eu vim para casa, eu falei, e eu sabia que eu não passava por preguiça, né. Então eu podia ter a escolha fácil de dizer que realmente isso é para 2, 3, que ninguém ia me julgar, porque era uma coisa muito difícil, ou fazer aquilo que eu sabia que tinha que fazer, que eu não queria, que é o basicão de estudar. E aí eu, vou sentar e vou estudar. Sentei por quase 1 ano, assim. Então o cara te duvidou da tua capacidade e tu falou assim, eu acho que o que mais me incomodou foi porque, assim, não é nem ele ter falado que era para 2, 3. É porque talvez eu acho que eu teria ficado menos ofendido se eu tivesse acreditado do que saber que realmente era por vadiagem, assim, né? Tá. E aí eu falei, cara, agora aquilo me incomodou, assim, cara. E eu fui assim, eu sentei, cara, eu estudei. E eu fiz uma coisa que não se deve fazer, cara.
Até algum tempo atrás eu era muito radical assim, em algumas coisas. Então eu falei, cara, Tipo, se é para passar, radical em que é assim, sentido? tipo, de mergulhar muito fundo assim nas coisas, né? Tá. E aí eu falei assim, mas cara, eu não vou só estudar, cara, eu vou estudar para passar em primeiro. Não vou, já que eu vou ter que estudar, então eu vou estudar para passar em primeiro. Mas daí tu tá sendo radical contigo também, né? Pois Tem que ser é, primeiro. mas também falta de maturidade, assim, né? É. E aí eu fui lá, só falei assim pro meu pai, ô pai, eu quero passar, eu sou um vadio, mas agora eu vou fazer do jeito certo. Se eu precisar de uma ajuda, tu me ajuda? Porque eu lembro que, tipo assim, o valor do cursinho era meio que ia dar o que ia dar minha rescisão, porque eu tava começando a trabalhar, um salário normal, assim, tipo de estagiário, né? Entendi. Trabalhava onde? Eu trabalhava numa ferramentaria pequenininha, assim, Tá. e aí fui lá, pedi a conta, no mesmo dia eu fui lá no cursinho, me matriculei e comecei a estudar, cara, igual assim, como eu nunca tinha feito nada, assim. Deitou a cabeça nos Deitei a estudos e vambora, cabeça, agora eu cara, vou. e aconteceu uma coisa que foi muito engraçada, assim, né? Eu sempre falo, quando tu quer... Eu não tinha essa consciência na época, né? Mas quando tu tem um compromisso difícil, grande, o pessoal fala, não fala nada, né? Não, ninguém vai botar o olho gordo, eu sou do contrário. Cara, fala para a maior quantidade de pessoas que tu quiser. Cria um compromisso público, não é para tu dever algo para alguém, mas para tu ter um senso assim, cara, tu tem que... Se tu falou que vai fazer, tu pode não conseguir por alguma coisa que está fora do teu alcance, mas o teu compromisso é o teu compromisso. E aí eu comecei, falei, cara, tô pedindo a conta, para todo mundo, agora eu vou estudar porque eu vou passar em primeiro e todo mundo, então, mas tu não tinha reprovado 4 vezes, nem indo para segunda e, porra, também não é assim, né, cara, passar em primeiro, vai estudar para passar. Eu falei, cara, quem estuda para ganhar 10, ganha 7. Quem estuda para passar, fica sempre com a calça na mão, então assim, ó, eu não quero ter essa questão de reprovar de novo, assim, eu quero, porra. E aí eu comecei a estudar. E na primeira semana, logo que eu comecei assim, a fazer cursinho no Exato, o Exato né, na época, assim, era o, meu Deus, era o bambambam, assim, tal. E aí eu cheguei na turma, tal, sentei, o cara tinha acho que umas 150 pessoas, assim, aquelas salonas de cursinho mesmo. E chegou o dono do cursinho ali e tal. Ah, e tal, quem que vai fazer isso, quem que vai fazer aquilo e tal. E beleza, aí coincidiu, assim, que quando terminou ali, que ele se apresentou, deu um intervalo, eu saí. Aí ele, cara, tu vai fazer engenharia e tal, não sei o quê. E vai passar mesmo? Aquela brincadeira, daí eu falei assim, vou passar e vou passar em primeiro. Daí ele, porra, isso aí é certeza de quem pode apostar. Daí eu falei assim, vamos apostar então. Daí ele, vamos apostar o valor de outro curso. E eu não tinha R$1 no apostei, e apostei na frente de todo mundo, assim, né? Aí o cara falou, porra, cara, tu tem que... E ele falou assim, mas é a primeira vez? Eu falei, não, cara, eu já reprovei um monte. As chances estão contra ti, né? Eu falei, fica tranquilo. Mas eu vou conseguir. Mas deixa comigo. Cara, daí todo mundo, porra, além de ser um vadio, eu iludido ainda. A pessoa dava risada, né? E eu comecei a estudar, cara. Estudar e foi. E eu falei assim, cara... Você encarou de frente. Pô, eu sou um cara muito tímido, assim, né? Porra, demais, assim, demais. E aí eu falei assim, meu, eu não posso perder nenhuma oportunidade. Então, se eu tiver qualquer dúvida... Porque vestibular é assim, né, cara? Às vezes, um ponto... Pois é. Tu fica da porta para fora. Então, eu falei, cara, se tiver que fazer 200 redação por dia, eu vou fazer. Se tiver que perguntar, se tiver que fazer uma pergunta imbecil, eu vou fazer. Não importa. Cara, e parecia assim que aqueles dias que tava aquele pessoal mais zoeira, mais tudo assim, aquele dia que eu tinha uma dúvida, e porra, tu levantar a mão numa sala de 200 e falar assim, eu tenho uma pergunta. Ou, professor, você pode voltar a explicação porque eu não entendi? E aí todo mundo olhava assim, meu, mas que imbecil, né, cara? E, cara, várias vezes assim... E só baixando a cabeça estudando, E chega uma hora no meio do processo, assim, que tu começa a se perguntar, né, cara, mas e aí, né, cara? Será que vai? Será que não vai? E aí teve um simulado, cara. Aí vai a primeira dica de quem tá com corrida e quem tá no esporte aí. Tem um objetivo grande, cara. Não deixa pra testar ele só lá no final. Tá? Vai fazer uma maratona? Faz o 10, faz o 21, faz o longo, simula na velocidade de prova.
pra tu realmente ter esse termômetro, assim, porque às vezes tu deixar só lá pra aquele final. Vai testando antes, né? Tu pode às vezes chegar muito nervoso, chegar sem ritmo, igual o pessoal do ritmo de jogo, tu já chegar sem ritmo. E aí, um pouco antes, eu acho que um mês antes, algo assim, não lembro, ia ter um simulado idêntico, assim, do vestibular, no mesmo horário. Só não ia ter a parte discursiva, mas ia ter tipo um ranking, né? E eu lembro, assim, cara, que quando chegou pra fazer, eu tava com uma gripe, assim, que eu tava, meu, Eita. podre, assim, cara, podre. Eu falei, cara, Bem domingão, assim, e tinha dias que eu ia pra aula de manhã, de tarde e de noite, assim. Nossa. Eu falei, cara, eu vou passar, não interessa, cara. E às vezes assistia a mesma aula 2, 3 vezes. Meu Deus, cara. E aí eu falei, pô, mas eu tô estudando. Fui, cara. Fui, fiz. Aí ia no banheiro, assim, sabe? Quando tá com aquela gripe, assim, que tu tá até meio que sai sangue, assim, daquela gripe, assim, que te acaba o cara, assim, do nariz, assim, aquilo me incomodava. Eu falei, meu Deus, cara. E fiz o bendito do simulado lá. E já ia ser na segunda, isso no domingo, né? Chegou segunda-feira, eu tava igual um zumbi na sala, daí o dono do cursinho chegou, cara, quem que é o Nelson? Aí todo mundo, isso, que curso tu vai fazer? Ah, fazer engenharia de produção. Aí todo mundo olhava, né? Pessoal, esse guri aí tirou a maior nota. Ó. Aí todo mundo, aí dali pra frente, tudo que eu perguntava, todo mundo parava, ficava assim. Aí eu falei, e eu sou o cara que vai ganhar o Milão, hein? Aí ele falou, porra, agora eu acredito, cara. E começou aquela brincadeira, assim. Aí Chegou a ganhar mesmo, não? Não, aí vem a história legal, né? Ah, Aí chegou lá no no dia. dia, e aí, cara, veio uma coisa que hoje, assim, do esporte, né? Eu fiz o processo que tinha que fazer, cara. E muita gente, assim, vai pro vestibular rezando para o outro esquecer uma questão, para aquele cara lá não ir bem, porque a concorrência é alta. Cara, eu cheguei tão feliz, cara, para fazer o vestibular, e eu me preparei assim, ó, o que pode acontecer, cara? Pode alguém passar mal, pode... Eu me preparei para tudo, assim, então, cara, dificilmente, assim, ia acontecer alguma coisa que eu não tivesse preparado mentalmente, e aconteceu, acabou a luz, o nego passou mal, caiu, e eu tava igual um, assim, congelado, só fazendo. Monge ali fazendo. Monge, cara, mas não porque eu, assim, o cara tava foda, não, mas pelo treino mesmo. Focado. E engraçado, né? Quando chegou, e graças a Deus agora eu tô tendo essa mesma sensação, assim, que eu falei pra eles, eu vou me preparar pra maratona igual com o vestibular dela. Aí eu falei assim, quando eu cheguei, sentei, eu falei, cara, vem aquela sensação, se tu não passar dessa vez de novo. Eu falei, cara, eu tô tranquilaço. Porque eu fiz o que tinha que fazer. Então, se deu errado, cara, alguém que vai passar na minha frente vai merecido. O cara teve que suar, cara, pra ganhar essa vaga, ele vai ter que suar. Aí, beleza, fiz o vestibular, e aí fui da primeira pra segunda, e já tinha uma colocação prévia, aí eu tava em quinto. Aí eu dava do geral, né, do vestibular geral. Sim. Aí eu já fui no quinto, daí eu, cara, e agora? Porra, mas eu tenho que ir muito mal pra perder mais tantas vagas. Chegou o dia do vestibular, abri a colocação. Fiquei em segundo geral, cara. Aí eu, porra, mas que é o miserável, cara? Aí eu falei assim, cara, mas perdi Milão. Era acho que uns R$1.000 na época, assim, lá em 2006. Só que eu passei, cara. Claro, Foda-se e claro. tal. Aí cheguei no dia lá, bati na porta do dono do Exato. E o cara, já tava com o cabelo raspado, né? Aí ele, porra, cara, perdido. Eu falei, fiquei em segundo, cara. Aí era um cara, depois eu fui saber, já era um estudante de engenharia. Mas o que essa história conta, assim, cara? E vai muito pela corrida, assim. Fazer o que tem que fazer, cara. Treino Igual, imagina, assim, hoje, aí, meu objetivo pra maratona, porque eu era um corredor, comecei como um corredor vadio. Eu era o pré-vestibular antes de tudo isso, né? Mas você começou assim porque você quis, ou não? Cara, eu comecei assim, eu comecei a correr sempre corri com o João, né? João Tavella. E porque eu ia para as corridas acompanhar Elis, ficava lá, acompanhava, só que
Assim, era o staff da Elise. Era o staff da Elise, né? Isso. E só que o pessoal era muito bitolado, assim, que no dia da prova eu não entendia, assim, que aquilo às vezes ali era um momento de festa, um momento de... Então eu não conseguia ter, então eu achava, muito meio assim, né? Não entendia muito bem. E aí eu tive, assim, a chave de falar assim, cara, eu acho que eu vou treinar com um pouco mais de levar um pouco mais a sério. Quando eu acompanhei eles fazendo subindo a serra do Rio do Rastro, na Rio do Rastro Marathon, que ali teve a questão assim da energia que... Não, eu tava só na linha de chegada e acompanhei o pessoal chegando. Mas eu consegui sentir a energia de alguém que se transformou por algo. Assim, das pessoas que estavam correndo. Falei, cara, eu quero isso pra mim. Falei assim. Porque assim, foi lá na Rio do Rastro, vendo aquela galera fazendo aquele esforço todo para subir a serra. Porque assim, Rui, até então eu devia por uma questão de aí, né, só indo e vindo no tempo, né? Em 2014 para 2015, então assim, desde 2006 eu tive um processo de desgaste para entrar na faculdade. Depois, só para ter uma ideia, eu fiz uma faculdade inteira, eu não tinha um caderno. Assim, eu era meio porra louca, assim, eu estudava, eu olhava o que tinha no quadro. E aí eu reprovei uma vez só porque eu sofri um acidente, mas eu me formei no prazo. Então, cara, fui numa faculdade de engenharia de se formar no prazo. Então, isso tem um custo, assim, é muito difícil. E aí eu já emendei trabalho, aquela coisa de não descansar, achar que está perdendo tempo. Eu tive um custo mental de desgaste absurdo, assim. E em 2014 para 2015... Mas você chegou a travar em algum momento? Assim, aí que chega, então, assim, em 2014 eu saí da empresa que eu trabalhava, fiz um intercâmbio nos Estados Unidos de estudo de inglês. Quanto tempo você ficou lá? Quase 4 meses, assim, fiz em Boston. Até foi no ano depois que teve o atentado lá, então, assim, foi um negócio bem marcante. E em 2000, no início lá, quer dizer, no finalzinho... Naquele tempo você nem imaginava correr uma maratona, né? Nada. Você via aquilo e achava que e coisa de aí, no finalzinho de 2014, eu voltei dos Estados Unidos e a gente comprou uma empresa em Floripa, né? Então eu já vinha de um desgaste por estudo, depois trabalho, então eu já vinha assim, arriando, mas achando que estava ganhando tempo. E nesse meio tempo a gente tomou um golpe muito grande, assim, financeiramente, e foi absurdo, assim, cara. Então, em questão de poucos meses, assim, eu nunca tinha tido, sei lá, 20 mil na conta e agora eu estava devendo 300 mil, assim, uma coisa... a gente chegou a perder, tipo, 100 mil reais num dia. Nossa. Então foram coisas que... Mas isso o que aconteceu? Foram processos foi um processo, errados? Não foi um processo, assim, que a gente comprou uma empresa e aí nesse meio tempo tinham coisas que não estavam certas no processo da venda e a gente perdeu os clientes porque já estavam perdidos, assim. Então a gente comprou e estourou uma bomba e logo naquele início de 2015, para quem talvez não recorde como é que estava o Brasil, foi quando deu a crise da Dilma, assim, né? Que deu aquela questão que o Brasil meio que virou de perna pro ar, assim, né? E aí o nosso setor, além dessa questão que era particular nossa, o Brasil deu uma segurada em muitos quesitos. O Brasil andou, muitas áreas, mas no nosso em específico, o nosso setor foi muito... Que era o setor de eventos, assim, usava muito as questões de marketing. Então foi onde as empresas seguraram, né? Pararam das marcas que nós trabalhávamos. Então a gente juntou, a gente teve um problema interno com um problema externo e eu travei, assim, total. Para ter uma ideia, assim, ó, do quanto que isso foi pesado, você imagina o cara lá que tinha, eu sempre tive, assim, a parte mental foi uma das confianças que eu tinha, assim, essa habilidade, essa capacidade de fazer, de realizar mental, assim. E eu fui o cara que passou pelo vestibular, fez uma faculdade sem usar um caderno, tudo isso, ao cara que não tinha condições de abrir um e-mail para ler. Então esse foi o nível de tombo que eu tive, assim.
O meu celular tocava, eu tinha uma crise de pânico. Então, assim, eu precisava ir para a empresa, eu tinha uma crise de pânico. Cara, quando eu pergunto o que é isso, assim, é como se eu tivesse sofrido um acidente de carro a 200 por hora e tivesse ficado todo quebrado, todo. Tivesse que reaprender a comer, a pegar uma colher, sei lá. Só que isso tudo aconteceu dentro da minha cabeça, né? E como é que você saiu disso? E ao mesmo tempo disso, assim, a empresa continuava, precisava dar, eu não pude, assim, me ausentar. Você tinha que dar conta enquanto Tinha, história, assim, arrumar claro. o carro com o carro em movimento. Isso. Então, assim, foi um aprendizado muito grande, assim. E o meu processo de sair disso foi muito longo. A questão foram anos, assim, porque justamente como eu não podia me ausentar dali, então é quase como se eu tivesse que curar um medo de altura em cima de uma torre, assim, né? E mais hoje essas questões de doenças assim relacionadas à mente, à depressão, a pânico, graças a Deus hoje isso está muito mais. Você chegou a desenvolver síndrome de pânico, tudo? Sim, toda essa bomba toda então assim eu comecei a me curar com um cachorro. Com um animal, assim. Aí nesse meio tempo eu comprei um cachorrinho que eu sempre tive vontade de ter, que era um bulldog inglês, né? E aí a minha mãe, para ter uma ideia, minha mãe se mudou para nossa casa, porque eu não conseguia. Então, assim, às vezes eu passava o dia, eu abria o computador, e-mail entrava, cara pedindo nota pra gente receber, e eu não conseguia, eu ficava congelado, assim. Aí a minha mãe, não, olha, cara, você só de estar aqui já tá bom, cara. Lê um e-mail, nem responde. Começa por um. Então eu comecei assim, e nesse meio tempo, assim, as pessoas não entendem. E a gente também não pode culpar elas. Sim. Né? Porque quando você está doente mentalmente, as pessoas olham para você e olham, oh, mas o Rui tá aqui, cara. Tá tudo bem. Ele tem a empresa dele, ele tem o trabalho dele, ele tem a família, ele tem tudo. O que aconteceu? Eu sei que tem. Só que se você tivesse o braço engessado, as pessoas não iam pedir para você erguer algo, porque pô, o braço do Rui tá quebrado. Só que quando é dentro da cabeça, as pessoas não veem. Não veem. E aí naquela época tinha esse preconceito das pessoas que estão de fora, que tem essa questão que não vê, né, o que está acontecendo contigo, e tem as pessoas que estão perto de ti, que elas sabem quem você é. Mas agora tu não consegue ler um e-mail, cara. Você fazia tanta coisa, né? Porra, cara, mas tu era o cara que fazia... Dominava. E aí isso gera um segundo grau assim, de sofrimento, que é você lidar com essa visão do outro, assim, né? Então isso foi um processo muito dolorido, assim. E aí tem aquelas questões... Nessa assim, época você já era casado? Já era casado com a Elisa. A Elisa precisou pedir a conta na empresa para vir junto para que a gente recém tinha comprado, né? E graças a Deus... E a Elisa entendeu também esse momento, te ajudou, imagino, assim, como é que foi? A Elisa teve também um processo de aprendizado, de conseguir entender que aquilo realmente era uma doença, assim. No início, né? Mas naquele começo, os dias mais tristes, às vezes ela foi uma das pessoas que teve um gatilho para esse dia ser triste. Mas não por... tem que fazer, justamente naquele fato onde a pessoa, ela olha para você, mas ela não consegue ver você doente. Ela só vê que tá tudo bem, só que ela não... né? Então, até ela conseguir ver que tinha um problema, né? Ela não foi difícil. E depois ela, assim como muitas pessoas foram me ajudando, e ela por estar mais perto acabou ajudando mais, né? Muitas vezes segurando a onda. E infelizmente, Rui, nessa época eu não consegui ver o esporte, né? Hoje não conseguiu? Não consegui ver o Alguém esporte. Alguém te falava? Vai pro esporte? Não, ninguém te falava. Tu vê assim, né? Isso é uma coisa que... aí começou pelo cachorro, né? Eu comecei a levar o cachorrinho pro escritório, eu comecei a caminhar com ele. Então eram minutos assim onde eu conseguia fugir, assim. Mas não fugir do problema. E eu escutei uma pessoa falar algo que eu levo hoje para a vida, assim.
Então todo mundo que me pergunta, eu falo, cara, você precisa colocar a vida dentro da sua vida. O esporte é uma vida dessa que eu não conhecia, né? Então, bonito isso. Você Vida precisa colocar dentro... a vida dentro da tua vida. Então, tudo que vai te alimentar de alguma forma. Então, se você está aqui, você vai sentar para tomar o café, pô, toma esse café degustando ele. Vai precisar fazer qualquer coisa, e nesse momento que às vezes a pessoa está com um problema, se apega àquilo que você tem mais familiaridade. Então, se você gosta de leitura, compra um bom livro. Se gosta de natureza, sempre digo, tira o horário da sua reunião com você mesmo, né? E aí o cachorro foi, que a minha mãe falou assim, poxa, você sempre quis ter esse cachorro. Ele olha para ti, eu criei um vínculo assim. Como é que é o nome do cachorro? O Bruce. Bruce. O Bruce. Tá ainda aí, tá aí. Tá aí, graças a Deus. E hoje eu aproveito, porque logo, né, ele vai partir, faz parte desse ele ciclo. Tá velhinho já? Já tá velhinho. E engraçado, eu fico triste por saber e ao mesmo tempo feliz por ele ter entrado nessa época, né? E aí, Rui, o que acontece? Nesse meio tempo, eu tava com esses compromissos e você tem esses compromissos da vida, né? E aí fui no médico, e aí vem um alerta assim para quem que hoje infelizmente é muito comum as pessoas estarem sobrecarregadas, desenvolver burnout, depressão, ansiedade e tudo mais, e procurar um médico, e tem que procurar, mas procura dois, né? Procura alguém da educação física, procura um médico, e assim, ó, há casos onde é extremamente importante a pessoa tomar o medicamento, até para ela ter um nível mínimo, assim, para ela conseguir de equilíbrio, né? Equilíbrio para voltar para o jogo, até para conseguir ir praticar um esporte, conseguir trabalhar, ter o mínimo, mas ter um alerta. Porque assim, ó, se eu te levar hoje num gastro, por exemplo, né, e você vai relatar né, relato tudo mais ali, sintoma, o médico tem certeza, o Rui tá com alguma coisa no intestino. Eu já sei, mas ele não vai te dar nada para tomar sem ele fazer uma bateria de exames, né? E infelizmente, às vezes, os psiquiatras como um todo, que é, um profissional top, assim, eles não fazem uma bateria de exames antes de te dar um medicamento, até para ver, assim, cara, como é que tá o organismo do Rui para receber essa carga que ele precisa, né? Então, no meu caso, quando eu comecei a tomar medicamento, e aí uma semana eu ficava com sono, uma semana eu ficava ruim, e aí, assim, eu não tinha mais os sintomas, mas eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. E aí, cara, veio um perigo, assim, que eu não aconselho ninguém a fazer. Eu parei de tomar os remédios, assim. Só que eu não contei para ninguém. E engraçado, naquela época... Por conta, você falou, vou parar. Muito, assim... e eu só fiz isso porque tinha dias que estava muito, assim, muito pesado. E eu ia lá, tomava uma cervejinha e eu ficava um pouco mais calmo, assim. Aí eu, cara, no linguajar assim que, né, eu já tô me fudendo. Então, pelo menos assim, cara, eu quero ter uma chance, porque tomando remédio eu não tô tendo os sintomas, mas eu não consigo trabalhar, eu ficava meio que lá, um Walking Dead, assim. E aí eu falo, cara, não é isso que eu quero. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, e também na época, assim, até por uma dificuldade financeira, eu falei, cara, eu não posso ficar gastando comigo, cara. Porra, a gente tá aí com um funcionário para pagar. E foi uma decisão erradíssima, assim. Erradíssima. Você acha que foi? Sim, com certeza. Eu sempre digo, a gente deve resolver um problema dentro dele, não criar outro. Criar outro, ou porque eu tô com uma dificuldade financeira, então eu não vou fazer um exame, né? Resolver cada problema dentro do seu quadrado, né? Só que, infelizmente, naquele contexto eu não tive, até por estar com a cabeça toda zoada, eu não tive o discernimento de entender isso, né? E aí foi muito longo, daí eu comecei a tomar uma cerveja, depois tomava duas, depois tomava três, né? E aí nesse meio tempo, esporte zero, mesmo morava em Florianópolis, né? A gente ainda não tinha tempo para o esporte.
Não, não, nada. Eu Ainda trabalhava com evento naquela época. fazia tudo mais. E aí foi indo, o tempo foi passando, passa um ano, passa dois. Isso E foi em que ano? foi em 2015. 15. Aí, Rui, o que que acontece? Alimentação toda zoada, assim, um caos, né? Come fora de hora, come qualquer coisa. Não almoça, aí não tipo assim, aí almoça, passa lanchinho. olha só como a gente é, né? Eu não conseguia trabalhar. E aí chegava, dava a hora do almoço, eu vou tentar fazer mais uma coisa, engargalo o almoço, aí não almoça bem, acaba ficando. E aí fui Ou me quando almoça recuperando. já é 5 da tarde, né? Então, assim, e são erros assim que é muito fácil hoje eu virar para trás assim e dizer que porque culpa disso, culpa daquilo. Eu acho que a autorresponsabilidade ela precisa existir assim, sabe, Rui? Até para tu ver assim, cara, que cagada. Até porque se hoje eu tiver que conversar com alguém, falar, meu, faz isso, cara. Infelizmente eu tenho exemplo prático. Então tem coisas que a gente tem, infelizmente a gente tem o caos para contar, né? Minha avó fala, infelizmente tem o caos para contar. Aí, Rui, fui muito aos poucos, Ou assim. felizmente, né? Porque a gente aprende com eles, né? Então, eu vivi um processo, assim, de ir colocando coisas positivas, colocando vida dentro da vida, mas muito lento, assim, Rui. Mas muito, muito lento, assim. Tanto de colocar o bom quanto de tirar o ruim. Assim. Porque, como eu te falei, eu acreditava muito que a minha cabeça ia me ajudar, a questão da força mental, não sei o quê, porque eu era um cara inteligente. E muito de que demorou o meu período de cura foi por eu não entender isso. A minha cabeça ela quebrou de um jeito tão quebrado, assim, tão estilhaçado, que eu não entendi que eu não voltaria a ser aquela pessoa que eu era. Aquela pessoa morreu. Eu precisava reconstruir uma nova do zero. Isso é forte. E eu ficava apegado àquilo que eu já tinha feito e tudo mais. É quase que a gente não trocar de roupa porque aquela roupa um dia foi legal. Eu não aceitei isso, porque aceitar isso era aceitar que eu tinha perdido aquilo que eu mais me orgulhava, que era a minha mente. E eu fui quebrando. E quando eu fui dando esses passos, assim, sempre digo da verdade, né? A gente às vezes não sabe o que é certo, mas a gente tem coisas que a gente, se você procurar, você vai tendo rastros, assim. E quando um rastro vai puxando o outro, e quando eu comecei a vivenciar esse processo, Rui, eu fui dando passos e evoluindo. Evoluindo, e evoluindo, e evoluindo. Muito devagar, infelizmente, né? A Elis junto contigo, te Aí dando eles, apoio, isso. Aí entendendo teve um esse passo momento. assim que em 2017 a Elis resolveu ir pro esporte, assim. Tô descontente com o corpo, que mulher é mais nesse lado assim do que o homem, né? E aí ela fez, Mulher se cuida mais se também. cuida mais, tem esse senso de cuidado Isso. mais vivo, assim, né? E aí, nesse processo que ela começou a malhar e dar umas corridinhas, ela começou a sentir algumas dores e descobriu que estava com um mioma, né? Precisou fazer uma cirurgia grande. E aquilo que eu tinha, por esse período todo, ficado doente na mente, ela tinha ficado doente no corpo. Porque a gente passou uma dificuldade financeira grande, a gente, nesse meio tempo, a gente foi desacreditado, era cliente, era tudo mais, né? Então, Foi com ela, somatizando, né? somatizou no corpo e o meu somatizou na mente que foi desgastando. E aí, ali, a gente começou a ter um estilo de vida mais... foi um susto, assim, que ela passou uma cirurgia grandíssima. E aí, assim que ela voltou de final de 2017, início de 2018, ela começou a dar corrida e foi indo, e foi indo. E aí o esporte começou a fazer parte da nossa vida, assim, uma corridinha, uma caminhada, E eu bem, Isso lá assim, em Floripa. isso lá em Floripa. E eu bem meia boca, fui. E aí entrei na corrida, assim. Mas muito, muito, muito depois dela, influenciado por ela, assim, né? Porque às vezes eu tava cansado. Pra ter uma ideia, a última crise de pânico que eu tive foi dia 22 de agosto de 2019. Foi o dia do meu aniversário.
Nossa, você lembrou por causa disso. Eu O que lembrei. aconteceu nesse dia? Na época, eu tive uma perda financeira no dia lá. E foi cliente, e aí eu tive o último episódio, assim, aí naquele dia, assim, eu falei, cara, eu perdi mais um dia, assim, da vida, assim, cara. E daí a gente tinha o quarto, tinha a suíte dentro da empresa, daí eu fui, cara, as pessoas me ligavam para dar feliz aniversário e tudo mais. E eu dei uma desculpa na época para eles que eu tava, não sei se era uma dor de cabeça, uma enxaqueca, mas na verdade era uma crise de pânico, assim, e tal. E aí eu falei assim, pô, até quando, cara? Até quando, cara? Pô, já faz 4 anos e pouco. Pô, até quando? E aí, por lá no início ter... Mas que legal que você teve esse né? start, E às assim, vezes é igual o pessoal que às vezes assim tá um pouquinho acima do peso e acontece de não caber uma roupa, de sei lá, se é uma menina, alguém perguntar se tá grávida, sei lá, sabe essas coisas que a pessoa para assim e fala assim, pô, não posso passar por isso de novo, assim. Uhum. E aí eu falei, cara, não dá, meu. E aí eu decidi ir no psiquiatra, aí eu fui no psicólogo, aí eu fui no médico de medicina Buscou integrativa. uma ajuda profissional. Falou assim, não, Eu tenho que falei sair assim, dessa. cara, não dá pra eu querer ser o salvador, assim. E aí eu aceitei que, cara, ia ter outras vias. E aí começou todo um processo que, de novo, é um processo lento, assim, né? Vocês têm filhos? Não. Não. E aí foi, Rui. E aí eu fui me curando e tudo mais tal. E lá, acho que foi 2021, se eu não me engano, que eles fez essa prova. E eu falei, cara, eu vou começar, assim. Vou começar, fui indo. Aí eu parei de beber. Ah, tu bebia? Bebia Bebia. assim, bebia Não, aí. socialmente Não, ou... e assim, né? A gente tinha muito problema na nossa outra empresa com os clientes. A forma como as coisas aconteciam era um ambiente muito estressante, assim. A gente Tá. lidava com o pessoal de São Paulo e tal. E aí eu com aquele resquício de uma cervejinha Relaxar? para relaxar, eu tomava na terça, e se na quarta tivesse um dia meio ruim, eu tomava. Então, assim, estava muito bom, eu tomava, estava muito ruim. Então, o álcool era uma válvula de controle, de regulador emocional, assim, Uhum. para mim. E aí tá um dos perigos que eu também vi, assim, que era como eu tinha um problema. E o cara que teve uma depressão, uma angústia, esse cara tem que ter o mesmo nível de seriedade que um alcoólico anônimo tem, né? Se um dia você Entender que tiver uma ele... recaída, vai ser pior, cara. E eu sou muito fã do pessoal que é o Alcoólicos Anônimos, dessa questão de falar assim, cara, o esforço de hoje não vale para amanhã, né? E eu comecei a dar esse espaço, falar, cara, Um dia depois do outro. fiz uma caminhada hoje, tem que fazer amanhã. E o contrário também, eu comecei a ver que o álcool no meu organismo, por mais que ele me desse uma relaxadinha, que eu achava que ia me ajudar, eu já comia um chips. Aí no outro dia eu estava mais desatento, eu estava mais com um grau de irritação maior. Então o álcool tem esse outro lado que ele te dá uma coisa e ele te tira outra. Só que ele te tira em silêncio. Atenção, gente. Então às vezes a gente só vê o cara que ficou bêbado, perdeu o horário de serviço, o cara que gasta, né? A gente vê esse lado muito escancarado de um vício. Uhum. Eu mesmo não sendo viciado, então se eu fosse no local, não vão beber? Não vão beber, tá de boa. Uhum. Mas eu tinha esse consumo, e aí o psiquiatra, né, ele falou, Júnior, você pode sofrer às vezes do efeito, eu não vou lembrar o termo, mas é tipo um efeito de escorregar. Então, eu fico X dias sem tomar o álcool, mas quando eu tomo mais, assim. E aí ele fez vários... Você fazia isso consciente? Não, aí, Não. assim, eu nem, não me ligava, mas Tá. quando eu comecei, que ele falou que eu comecei a puxar pela memória, eu comecei a ver que eu tinha isso. Então, eu já estava mesmo eu não sendo um alcoólatra, eu tinha essa questão de usar o álcool como um regulador emocional, porque eu não Entendi. tomava o remédio, eu não fazia uma terapia. Assim, eu tinha um certo grau de controle, mas eu não tinha resolvido os meus problemas. Uhum. Eu não tinha ido na causa do que me levou a ficar doente para resolver. E aí, Rui, se essa minha história serve de algum exemplo assim,
quando o pessoal, a saúde, o esporte, não sei o quê, tudo se complementa, teu espírito, teu corpo, tua mente. Mas, Rui, hoje eu vejo assim, ó, se você tem um problema mental, num dos pilares de quem você é, não cometa o erro que eu cometi. É claro que o autoconhecimento, tudo isso vai te ajudar demais. Só que você ficou doente porque em algum momento, falando do caso mental, né? Sim. Em algum momento você usou a sua mente de forma errada, ou você usou ela de forma certa, mas você usou ela num grau errado, que num excesso de trabalho, num excesso de compromisso, num excesso de não descansar. Então, em algum momento, a gente errou na dose da mente. E agora achar que eu vou reconsertar isso e vou conseguir usar agora, pode até ser que resolva. No meu caso, eu evolui demais, mas vai custar vida. Tem um preço. A vida. Vai custar a vida. Não vai ser rápido, vai ser muito doloroso e vai te custar um tempo precioso. Então, o que eu faço? Vai nos outros pilares. Então, a gente tem o lado espiritual, que cada um tem seu tipo de crença, seu tipo de conexão com as coisas, né? E tem o físico. Então, hoje, se você está doente mentalmente ou com algum tipo de desequilíbrio, disfuncional, né? Às vezes não é nem doença, não tá nem, mas tá disfuncional, tá pisando no acelerador, não tá pisando no freio, vai pro físico. Porque ele vai te ajudar, ele vai te trazer para esse equilíbrio. Se você tem um problema físico, como a gente vê uma pessoa, que a gente estava falando do alemão, né, que sofreu, aí às vezes o cara se apega a uma conversa, o lado... Então, sempre quando tu usa o outro pilar para te ajudar nesse, vai consertar mais rápido. Então, hoje que muita gente está se excedendo nos compromissos, nas coisas, cara, vai pro esporte. E aí dentro do esporte, alimentação, porque... Vai fazer novas amizades, vai poder ajustar aí as arestas. Vai colocar a vida e vai tirar, porque daí o que acontece? Começa a correr, todo mundo começa a correr, quer participar, pegar medalha, conclui, mas em algum momento tu vê que, faltou 1 minuto para eu ficar no pódio, né? E o cara tem o mesmo corpo que eu, mas chegou 1 minuto na frente. Aí tu começa a ver, cara, toda semana eu tomava gelada. Dá uma seguradinha, porque vai ter prova no domingo, aí tu vai melhor porque não tomou álcool, segurou na alimentação. Aí tu começa a ver assim que um estilo, uma coisa complementa a outra. Então isso ajuda, assim. Né? Dá uma força maior. Dá uma força e aí até tu falou, corre rápido. Então hoje, Rui, eu estou me preparando para a maratona, né? Que eu comecei há 6 meses atrás. Quase que 6 meses, né? Uma preparação, gente. São 6 meses. Eu tinha feito... 6 dias e nem 6 semanas. Eu tinha feito, Rui, aquela prova de Porto Alegre, que foi aquele frio extremo. Foi em 2022 isso? Do ano passado. Então eu fiz em 1 hora e... A meia. 1 hora e 39. Aí, a meia. Mas eu fiquei todo quebrado, assim, cara. Pra ter uma ideia, eu não fiz o treino direito e ainda fiz 1 hora e 39. E pelo grau de treino, de preparação que eu fiz, tá ótimo. Meu, Oscar. É. Aí, 1 mês depois, eu acho, teve aquela de Floripa, que também deu um tempo todo zoneado. Das 3 estações, mesmo dia. 4 estações. Essa prova aí. Aí fiz 1 hora e Choveu, fez sol, calor, credo. Só que as duas eu me acabei demais, assim. Aí eu falei, cara... Você fez 1h36. 1h37. Então certo. fiz 1h39, 1h36. Já fazia os treinos, mas não tinha consistência. Porque assim, Rui, como eu era um cara que acreditava muito na minha cabeça, na minha mente e tudo mais, eu achava que essas pequenas rotinas, isso era coisa assim de... Lá no meu inconsciente, eu achava que isso era menos importante do que, de repente, uma coisa relacionada à mente. Tá. Lá no fundo, assim, né, era essa a minha ideia. Lá no fundinho, bem no fundo, era isso. E aí, engraçado, né, eu tinha toda essa soberba e, ao mesmo tempo, eu fui, isso não vou deixar de ser, né, a pessoa mais inconstante que eu já conheci. A mais, cara. Eu não conheci ninguém mais inconstante do que eu. Eu nunca consegui fazer... mas e na época do vestibular?
E na época do... Eu tinha janelas curtas, onde eu pegava e dava aquele foco total, assim, e daí... Só que sempre, assim, correndo atrás do rabo. E aí foi... Lembra do desgaste que veio acumulando? Isso tem um preço. Sim, sim, vai cobrando. E aí, quando eu fui pro esporte, não dava para uma semana antes querer treinar 2 vezes por dia, porque não rola. Não vai rolar. Até porque o corpo exige, né? Adaptação, exige... Aí eu cortei o álcool, cortei um monte de coisa, fui fazendo, fui me reconectando, fui dormindo, fui, né, tendo essa parte do sono, tendo esses pequenos cuidados. Foi se autoconhecendo também, né? E fui criando vergonha na cara, sabe, Rui? Porque eu sempre falo para as pessoas, por exemplo, né, Rui, o teu canal é um canal que traz informação, traz conhecimento para as pessoas. Só que só o conhecimento, ele não basta, porque se tu se sentar com qualquer pessoa, cara, o que precisa fazer para ter uma vida boa? A pessoa vai te dar a lista, vai faltar uma coisa ou outra, mas no cerne, ele sabe. Só que daí falta aquele grau de falar assim, cara, eu preciso, e só eu posso fazer. O Rui não pode correr a maratona por mim, o Rui não pode fazer o treino por mim, e é algo que tem que ser todo dia. E aí tu, porra, tá, beleza, eu tenho que fazer. Aí eu vou voltar lá no canal do Rui, vou voltar no outro canal não sei de quem, vou começar a ver o que precisa ser feito. Aí quando tu vai fazer algo e tu vai buscar o conhecimento, aí o conhecimento ele é cirúrgico, né? E aí eu comecei a fazer o que tem que fazer. Aí quando eu falei pro João assim, João, nós vamos fazer a maratona, tal, daí, pô, que legal, né? Tava lá na casa dele ainda. Aí tava comendo um hambúrguer, daí eu falei, pô, agora eu vou fazer sub 3. Daí ele, porra, ele largou o hambúrguer assim. Pô, Tigrinho. É foda, né, cara? Aquele jeito dele, né? A gente precisa dar né, ter mais constância. Daí eu falei, João, eu já sei de que pau que eu sou feito, né? De que a árvore que eu sou feito, eu já sei, cara. E aí eu comecei a trazer, agora pro esporte tem que levar a seriedade. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E não tem mistério, assim, sabe, Rui? E você sentiu que tinha essa possibilidade, porque você fala, bom, se naquela, lá atrás, no vestibular, eu achei que eu podia chegar entre os primeiros, e cheguei. Porque eu fui lá, estudei e consegui. Gazeei quando eu quis e não consegui. Quando eu estudei, eu consegui. Você associou, bom, para a corrida é a mesma coisa. Engraçado, e o pessoal pergunta assim, cara, mas beleza. Por que se olhar a janela de tempo onde eu estou treinando, assim, né, fazendo o que tem que fazer do jeito certo, e do jeito certo que eu digo assim, pô, tem um cara com um método, no caso do João, da corrida, aí tem o fisioterapeuta que ajuda aqui, pô, aí fui na Thaís, pô, evita isso, come aquilo, pá. Uma série de profissionais que eu chamo de método é isso, né, trazer quem entende o que precisa ser feito. Por que tá dando tanto resultado? E aí a gente volta na mesma história de que se tu tá doente do corpo, da cabeça, vai pro corpo. Eu vi, mas eu entendo que tem treino, tem tudo, mas por que as pessoas não conseguem evoluir mais na corrida? Ou o cara chega na prova, todo mundo, cara, minha mente é foda, eu não consegui, minha mente foi mais forte. Aí eu comecei a olhar assim, cara, e eu já tinha vivido isso de ter a mente contra mim, anos. Aí eu falei, pô, a corrida é 80 mental ali, né? E aí todo mundo falava, cara, tem que trabalhar minha mente para vencer. Daí eu falei, pô, mas e se eu trabalhar minha mente para ela me ajudar? Na hora que faltar a perna, em vez dela ser o cara que vai chegar dando a chinelada, pô, e se eu trazer a mente pro meu lado, cara? Pô, eu já vivi uma vida toda, uma vida, né, de quase que 10 anos aí, só apanhando da cabeça. E se agora, porra, é a hora dela jogar pro meu lado. E aí, tanto o lado espiritual, né, tanto que eu vou começar um treino assim, faço uma oração, falo, Deus, agora eu faço tipo o treino do João lá. Tem, sei lá, de pace de 4:15 a 4:30, por exemplo, tem que fazer lá. Eu vou tentar correr a 4:10. Fala, nessa hora vai bater, aí eu começo a lembrar, cara. Falei, quando eu estiver lá, eu preciso lembrar. Mas não é lembrar que, porra, que eu fui inconstante. Não. Cara, teve uma vez, por exemplo, né? Isso até quando fala assim, cara, falta 10 minutos.
Sabe qual é a conta que eu faço? Hum. Eu sei o que é ficar 10 minutos tendo uma crise de pânico. Só que lá eu não escolhi, cara. Igual eu fiz esse Exatamente. treino desse final de semana. Cara, doeu demais. Dei uma rateada, que eu usei um sapato e fui caminhando para casa e eu destruí o pé, cara. Destruí, assim, de dor. E pensa, caminhei acho que uns 10 quilômetros a pé, cara, com um sapato. Sapato. Tava aqui no café, fui para casa e rateei, destruí o pé, assim. E tinha um longão de 31 quilômetros para fazer. No dia seguinte. Aí eu, putz, cara, quando eu levantei, assim, que eu comecei os 5 primeiros minutos de aquecimento, cara, eu falei assim, ó, mas eu me fudi demais. E aí eu falei, beleza, cara, mas eu tenho que fazer o que tenho que fazer. Parei várias vezes, fiz micropausa, tudo, mas fiz no pace, cara, que tinha que fazer. Aí você fala assim, pô, a mente te ajudou? Ajudou, mas doeu. Só que se não fosse a mente naquela hora, eu não tinha feito. Você não tinha chegado lá. Então é esse complemento que eu vejo assim, Rui, da gente usar tudo o que a gente é. Por exemplo, o Rui de hoje. Cara, o Rui de hoje, se tivesse que sentar com o Rui de 10 anos atrás, tinha muita coisa para falar para ele. Sim, sim. Todos nós, né, aprendemos, né? Só que quando acontece isso, Rui, às vezes tu não tem mais como sentar com aquele Rui. Mas na prova, lá, correndo, quando começar a doer, o que vai acontecer? Tu vai lembrar, ou a tua mente vai, né, vai vir aqueles pensamentos que atormentavam o Rui lá de 10 anos atrás. Sim. Aquelas dúvidas, aquelas coisas, pô, mas agora eu tô mais velho, agora eu não treinei tanto. E vem o acusador, né? E é onde a pessoa arria, né? Arria, dá aquela segurada. Então eu hoje, quando eu tô correndo, que tá doendo, e todo mundo fala assim, porra, tá correndo rápido. Cara, eu sinto tanta dor, cara. Tanto, mas dói tanto. Falta pulmão, falta perna, falta... Porra, e daí fala, mas e como é que chega no final, cara? Como é que tá conseguindo chegar, né? Porque eu tô me reconectando com aquele cara lá de trás, cara. Tá voltando. Eu tô voltando, só que quando eu volto lá, eu falo, cara, naquela época eu sofri sem escolha. Igual no domingo. Não tinha ninguém, cara. Se eu falasse assim, ó, cara, não vou fazer esse longo, machuquei o pé, e tava tudo certo. Eu até cogitei, num determinado trecho, não seguir, porque eu falei, cara, eu posso machucar o pé. Né? Então eu cogitei, assim, mais numa questão assim, cara, eu não posso, agora eu não tenho tempo para recuperar. Uhum. Mas quando eu vi que, assim, era só a dor da dor, eu falei, cara, porque quando o pessoal fala Você assim... já passou por coisa muito pior, né? Essa pessoa, né? E as pessoas falam assim, quem nunca teve, né? Tem duas coisas que eu gosto de resumir numa palavra. O que é uma crise de pânico, para quem nunca viveu? E o que é estar em depressão, para quem nunca teve, né? Estar em depressão, o mundo da pessoa ficou cinza. Cinza. Ficou cinza. O que era bonito, põe uma coisa, uma planta, aquilo não tem graça, aquela comida não tem gosto, aquilo que te alegrava antes não te alegra mais, então tudo ficou cinza. Então, o processo de melhorar é tu voltar a colocar sabor nas coisas. Ter gosto, ter energia. Então, o pessoal olha, fala, chega pra Elis e fala assim, o que o Tigrinho tá fazendo? Que ele tá um cara assim, mais pra cima, cara. Uhum. Eu só me reconectei comigo, assim. Né? E deixei isso vir à tona. Antes eu vivia muito interno, assim. Então, eu vou lá pra pista, eu vou pra deixar pra trás um monte de coisa. De quem tu vai ganhar, cara? Eu falei de um monte de coisa. Então, por que tá correndo rápido? Tenho que deixar para trás um monte de coisa, né? E aí... Você tá ganhando de ti, né? Eu tô ganhando de mim. E estar em pânico, cara, numa crise de pânico, o mundo congela contigo. Lá. Pensa assim, tu tá se afogando e o tempo para. Para contigo sentindo dor, sentindo que vai morrer, o coração vai a milhão. E aí eu falo, cara... O que é 10 minutos? Igual eu tava correndo, né? Eram blocos de 15 minutos. Uhum. 15 quebração, 5 mais devagar. E o que é isso, cara? É 15 minutos que eu tô colocando vida. Mas tá doendo, cara. Tá machucando. Mas vai para ser com um degrau. Não é uma dor sem sentido. Uhum. Sem significado. Eu acho que é aí que tá a história. É o significado disso tudo, né? Isso. Que transforma a pessoa, né? E aí o pessoal fala assim, tá, Tigrinho, pô, tu tá gastando uma grana para ir para lá, para Chicago, né?
E porque, pô, a gente ganha em real. Tem um detalhe, vai para Chicago, ele e a esposa, pô, quando? A prova é dia 8 de outubro. Agora? Agora. Tá em cima. O pessoal fala, cara, mas é todo um empenho, né? A gente não é rico, não é nada, né? Financia, parcela, faz aquela coisa de brasileiro. E se tu chegar lá, cara, e não chegar ao sub-3? E se chegar lá e tu precisar parar, cara? Como aconteceu com o João, né? Sim. Em Porto Alegre, ele tava treinadaço e pegou um Covid e teve que falar, cara, não é hoje. E se acontecer, cara? Cara, eu tô com a mesma sensação. Eu terminei aquele treino que eu tava todo lascado, cara. Com a mesma sensação do vestibular. Eu sentei, eu fiz o que tinha que fazer, cara. Fazer o sub-3, ou se levar 6 horas, cara, é um número. Claro que é importante um número tu se desenvolver, mas hoje Mas você não tá indo com a cobrança de... Não, eu faço o processo. Então, para mim, a palavra é o processo. O que vale? Vale que agora eu sou um cara que eu não sou mais um inconstante. Né? Só que, fazendo um paralelo, eu sou um AA da consistência. Eu sou um AA da consistência. O treino de hoje não vale para amanhã. Vai ajudar amanhã na prova, mas ele não vale. Amanhã começa de novo. É um dia após o outro. É um dia após o outro. E aí é isso, assim. E eu acredito hoje no processo. O resultado, porque se não vir em Chicago sub-3, vai vir depois. Porque o processo está sendo um processo dele. Mas você entende que isso também é um amadurecimento, né? Sim. Você tem quantos anos hoje? 37. 37. Novo, jovem, mas pelo que já viveu, pelas barras que já carregou, pelos tombos que já levou, amadureceu. Sim. E hoje, a maneira que você vê o esporte é diferente, né? Não é? Você muito vê diferente o esporte do que você via antes. Até porque antes você também nem dava muita bola para ele e tudo mais. E eu hoje vejo assim o esporte, Rui. Igual quando o pessoal... Deixa eu só abrir um parênteses aqui, que eu acho que tocou o telefone aqui. Eu não sei se parou a gravação. Não parou não. Só enquadra lá direito. Deu um pouquinho só ajustar ali. Aí...